Mas, ao mesmo tempo em que a pedagogia do oprimido ganha a sua autonomia, eu dizia, como qualquer obra, ela, ao ser o sujeito, ou a figura central das tramas que eu descrevo, ela me põe também como seu autor, ao nível de sujeito também das próprias tramas. Então, a última parte da pedagogia da esperança é aquela em que eu não apenas falo das viagens que a pedagogia do oprimido, como se fosse agente de mim, organiza para que eu vá a centros como Nova Zelândia, por exemplo, como Fiji, como Pacífico Sul, como Bolívia, como Argentina, não importa. Quer dizer, ela trama tudo isso, mas eu passo a ser, como pessoa viva, o intelectual criador do livro, eu sou também sujeito da trama. Quando, no processo de escrever sobre isso, que foi um processo de rememorizar, não, enorme, intenso, você mesmo me ajudou na última vez que passou por aqui, com relação a 2, 3, 4 nomes de gente que era fundamental. Se você não me tem dito fulano de tal, cicrano, beltrano, eu teria prejudicado. Não importa que os leitores brasileiros não saibam quem são aquelas pessoas, mas no momento de escrever, deixar de nomeá-las era uma lástima da minha memória. Então, mas quando eu fazia esse livro, a quem eu me entreguei realmente com uma paixão enorme, com um amor enorme, e ao mesmo tempo com meu corpo inteiro, sentimentos, tristezas, mágoas, competência, incompetência, memória, esquecimento, razão, crítica. Quando eu trabalhei todos os meses nesse livro, eu me defrontei, foi ou não foi, com esses lapsos. Mas eu estava, de certa maneira, preparado para eles. E isso não dava em mim, por exemplo, quando eu passava 15 minutos, 20 minutos, à procura de um pormenor lúcido, que explicasse melhor o fato que eu estava narrando como professor meu. Eu não ficava amufinado, nem dizendo a mim mesmo, será que é a velhice que se aproxima de mim? Não. Pelo contrário, eu dizia, sorrindo, é mais uma arapuca da memória. E continuava buscando. Então, esse estado de espírito da advertência diante da possibilidade de que a história fuja, de que o fato que se deu desapareça na memória e eu ponha algo que não se deu no lugar dele, me ajudou enormemente. E eu cheguei a um momento da escrita do livro em que a experiência da memorização funcionou como a possibilidade da produção de um conhecimento novo. Quer dizer, o que é que eu quero dizer com isso? É que não apenas eu pegava no que ocorreu, mas ao perceber agora no esforço da memória como aquilo ocorreu, eu fazia a percepção daquela percepção anterior. E a percepção nova com que eu percebia o antigo me ensinava coisas que eu não sabia quando primeiro percebi. Então, fazer a memória é um pouco recriar o que foi feito. Agora, é preciso só que quem faz essa memória trace determinados limites,
para que não saia de uma memória que é também um ensaio de interpretação. Isso é outra coisa que eu experimentei no livro. Quer dizer, eu apenas não tentava me lembrar do fato em que da circunstância em que um fato se deu, mas eu tentava interpretar tão rigorosamente quanto eu pudesse o fato que se deu 40 anos atrás. Então, por exemplo, quando eu cito aquela história linda do operário que em Casa Amarela, num círculo de pais e professores, em que eu falara sobre Piaget e o código moral da criança, não? E citava o Piaget, o suíço, e no fim de todo o meu discurso lindo, ele fez um discurso exemplar, que eu guardo hoje ainda na minha memória, totalmente ordenado, organizado, em que ele me deu a maior lição que eu, como educador, recebi. Quer dizer, então, a maior lição que eu recebi até hoje como educador foi de um educador também, mas de um educador semi-analfabeto, de um intelectual semi-analfabeto, que era aquele operário que, segundo eu digo no recente livro, possivelmente morreu ruído da tuberculose. Quer dizer, essa coisa não inutiliza o esforço da memória, mas é preciso estar alerta. Mas, para voltar ao que eu dizia antes, quando eu narrei, quando eu contei a história, o discurso, eu tentei hoje, distante, ganhando essa distância epistemológica de que a gente precisa, eu tentei compreender a razão de ser científica do discurso dele a mim e do meu espanto diante do discurso. Quer dizer, o meu espanto, no fundo, era um espanto de classe. Um espanto de classe. Se tivesse aquele discurso sido feito por um colega meu universitário, eu teria discordado do meu colega, mas eu não teria me espantado com a lucidez com que ele me reeducou.